Boa noite a todos, aqueles que estão aqui presencialmente ou que posteriormente irão participar conosco da palestra de hoje. No dia 13 de setembro de 2022, nós estamos recebendo o companheiro Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Esse mês, que é o mês de setembro, lembramos que ele é dedicado mundialmente a esse movimento de conscientização sobre o suicídio, valorizando a vida. E o movimento espírita no Brasil, em todo o mundo, participa ativamente da divulgação dessas ideias de valorização à vida, e por isso, ao longo desse mês, o Memei Coquitlam Society trará palestrantes que vão expor sobre esse tema. Hoje o Marcelo vai conversar conosco, vai fazer umas breves reflexões exatamente sobre o suicídio inconsciente, tema bastante interessante. Obrigada mais uma vez, Marcelo. A nossa companheira Nina vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Nós vamos ler o Vinha de Luz, a lição 59, Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus está em Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob legiões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentre nós mesmos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar ainda mais os nossos pensamentos, abrir os nossos corações em gratidão. Gratidão por essa casa de Memei Coquitlam que nos recebe com tanto carinho. Gratidão por termos hoje o Marcelo falando
conosco, trazendo o estudo à noite. Gratidão pela oportunidade dessa doutrina maravilhosa, que nos acalenta o coração, que nos esclarece, que possamos ser sempre gratos por tanto e por tudo. Que tenhamos todos boa palestra e uma boa noite juntos aqui, de bastante aprendizado e estudo. Que assim seja. Marcela, é com você. Você tem Obrigado, querida. Tá bom, muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, os companheiros de caminhada, nós agradecemos imensamente a Jesus a oportunidade de estarmos indo a esta casa virtualmente hoje, a fim de realizarmos algumas reflexões singelas, simples, acerca do suicídio inconsciente. Esse que virou uma das doenças que mais retira as vidas hoje. E uma coisa muito interessante, que você não consegue mais determinar, a princípio, simplesmente olhando um perfil de um suicida, o que, de uma certa forma, gera um susto enorme, porque você, quando você menos imagina, você vê uma pessoa se auto-exterminando, findando a sua existência no plano da encarnação física. As nossas reflexões hoje, elas iniciam-se com uma pergunta de O Livro dos Espíritos, a 944, onde Allan Kardec indaga ao mundo invisível superior se tem o homem o direito de retirar a sua própria vida, de auto-exterminar-se. E aí o mundo invisível superior responde a Allan Kardec: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, a opção por retirar a vida. E quando a gente vê isso, sugere-nos, né, que toda pessoa que tire a sua vida realize esse ato num ato radical. Acredita-se ainda que as pessoas se matam em atos radicais. Acredita-se ainda que se determine um mecanismo de autoextermínio, lançar-se de um edifício, lançar-se à frente de um carro, usar uma arma de fogo para se autoexterminar, envenenar-se, que são atos efetivamente de autoextermínio radical, de suicídio radical. Por muitos anos a gente acreditou-se que suicidar-se é cometer um ato de exterminar-se, de autoexterminar-se, usando de um princípio radical. E, à medida que a gente inicia as reflexões acerca do que o Espiritismo nos ensina, nós começamos a perceber que o suicídio é uma construção, que o suicídio é algo que está vivo dentro de uma alma, daquilo que está inserido na alma do ser humano. Uma pessoa não acorda um dia e realiza um ato de exterminar-se simplesmente porque está vivenciando um dia infeliz. O suicídio ele é uma edificação, uma infeliz edificação que, ao longo dos anos, ele vai se consolidando, ele vai ganhando forma. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre determinados elementos que estão escondidos dentro da gente, advindos de frustrações, provavelmente, muitas vezes, de encarnações anteriores, visto que, por estarmos vivendo num mundo ainda de provas e expiações, nós podemos imaginar se a vida da gente hoje é repleta
de lutas, de dificuldades, de frustrações, de infelicidades, há de se imaginar que as nossas vidas anteriores não refletiriam uma vida mais fácil do que essa que estamos vivendo hoje. É por essas e outras que muitas vezes alguns irmãos anotam que a vida hoje está muito difícil e nós, na qualidade de espíritas, reencarnacionistas e evolucionistas, temos que dizer aos nossos irmãos que se a sua vida hoje é muito complexa, é muito difícil, repleta de lutas, certamente as suas vidas anteriores encontraram-se em quadro ou análogo ou pior. Nós não tivemos antes uma encarnação que nos favorecesse mais não vivermos as nossas lutas, não vivermos os nossos conflitos, as nossas guerras e, consequentemente, lançarmos-nos em lutas, em equívocos, edificando situações difíceis para a nossa existência. Então, é fato que as pessoas, elas quando chegam nesta vida física, elas vêm com as suas lutas, com as suas pendências, com as suas ações mal resolvidas, com as suas práticas, com os seus equívocos, com as suas frustrações, com os seus amores não solucionados, e quando reencarnam, quando chegam na vida física, se veem defrontando, confrontando a sequência de lutas. Sequência essa que muitas vezes se manifesta em situações de profunda melancolia. Quando a gente inicia essa reencarnação e nós começamos a experimentar as nossas relações primeiras, que são as nossas relações familiares, de início já vamos achar ali pessoas com quem a gente tem as dificuldades adquiridas de outras encarnações. E ali nós começamos a perceber uma insatisfação por parte de muitas pessoas nas suas relações familiares originais, que posteriormente vão se alongar para suas relações profissionais, para as suas relações sociais, para as suas relações em escolas, na sua formação pessoal. E quando a gente percebe que essa luta se sequencia, nós começamos a perceber nas pessoas um desânimo. Nós começamos a perceber nos companheiros um aumento de irritação, de desânimo, de assinalamentos de depressão, de quadros de ansiedade. E aí, aquele indivíduo que está insatisfeito na sua família, aquele indivíduo que está insatisfeito na sua relação social, aquele indivíduo que está insatisfeito na sua vida acadêmica, e aquele indivíduo que segue com aquela insatisfação que vem sendo realizada, somada ao longo de múltiplas vidas, ele começa a desanimar de existir no plano físico. E o pior é que, quando se fala em suicídio inconsciente, arremete-se a práticas não refletidas, onde viver é uma questão de tanto faz e de tanto fez. Vocês querem ver um exemplo? Pessoas que se habituam a guiar os seus automóveis em alta velocidade. Pessoas que, quando se sentam num banco de um carro, elas dirigem como se elas estivessem botando as suas vidas em riscos e cientes disso. E muitas vezes, companheiros, familiares dizem: fulano, você precisa andar mais devagar. E aí, quando esse indivíduo que você fala, fulano, você precisa andar mais devagar, ele indiretamente ele diz assim, em tom muitas vezes de brincadeira,
de Blag. Fecha o microfone, querido. Ah, obrigado. Aqui está entrando um eco aqui. Então, ele anda em alta velocidade, ele fala assim, não, mas se um dia eu encontrar um muro, uma parede pela frente, eu resolvo a minha vida. Pessoas que ingerem álcool, se aborrecem, que discutem nos lares, que discutem com as suas famílias e pegam o volante de um carro e dirigem enlouquecidamente. Isso é uma maneira inconsciente de buscar o autoextermínio. Indivíduos que fazem sem crítica, mas como ponto de reflexão, práticas de alto risco, práticas esportivas de alto risco, onde parece que ele precisa sempre estar botando a sua vida física no limite e, em determinadas horas, são até vistos como pessoas a serem seguidas, porque são indivíduos que botam a sua vida em risco em nome da adrenalina e vivem. Muitas vezes as pessoas falam como eles querem e desejam. Entretanto, pode ter inconscientemente neste indivíduo que está sempre experimentando uma prática esportiva de alto risco, um desejo inconsciente de acabar com a sua vida. Porque se por acaso houver um acidente na sua prática desportiva, muitos vão dizer, morreu como ele queria. Mas a probabilidade que aquilo viesse a ocorrer era enorme. Os senhores e senhoras já observaram que quando nós estamos infelizes, nós andamos pelas vias públicas sem muitas vezes percebermos o automóvel que vem? Quantas vezes o entristecimento nos leva a atravessar uma via pública sem olhar para os lados? Isso é um desejo inconsciente, em muitas vezes, de findar com a nossa vida. E aí, quando o carro vem e freia em cima de você, você, sem se aperceber, fala, poxa, se tivesse me apanhado e me matado, ninguém sentiria falta. Aí queriam me dar valor. Nós começamos a observar que existem muitas formas inconscientes de nós começarmos a desrespeitar a nossa relação com o físico, com o corpo físico, com o mundo em volta da gente. São aqueles indivíduos que, diferentes daquilo que se imagina, não têm medo, porque, no fundo, não fazem desejo nenhum, não têm nenhuma ânsia de viver. É fato que você bote seu corpo em risco, quando este risco, o próprio mundo espiritual fala, visa socorrer a outra pessoa. Mas, a partir do momento em que você, por insatisfação existencial, passa a não respeitar limites de velocidade, passa a não respeitar a via pública, que você precisa observar o veículo que vem em direção a você. A partir do momento em que você começa a exigir do seu corpo físico uma adrenalina maior, numa parte esportiva, porque a vida só faz sentido quando você experimenta essas altas doses de adrenalina, há uma insatisfação existencial, há um desprazer em viver isso, o que leva a gente a refletir que o suicídio é uma construção. O autoextermínio é uma construção. E quando a gente fala de suicídio indireto, a gente fala daquelas autoedificações imperceptíveis que a gente, a partir do momento que vai ficando infeliz, que vai ficando frustrado, que vai se vendo com as nossas sombras íntimas, que vêm muitas vezes de outra vida e nós não as resolvemos e nós não as solucionamos, essas sombras íntimas começam a gerar uma névoa ante os nossos olhos, entre o nosso sentido espiritual, e sem que a gente se aperceba,
nós começamos a procurar válvulas indiretas e inconscientes de suicídio, de autoextermínio. São aqueles indivíduos que ficam infelizes e bebem. São aqueles indivíduos que ficam infelizes e usam entorpecentes. São aqueles indivíduos que ficam infelizes e buscam no sexo sem meios de se preservar das energias sexuais do companheiro, como mesmo das questões físicas, começam a procurar naquelas válvulas de escape um meio pelo o que elas sabem inconscientemente que vai botar fim na sua existência. E ali nós vamos gerando toda essa dinâmica de autoextermínio. Aliado a essa ausência de zelo físico, quando a gente volta a dizer não respeita limites de velocidade, não respeita os limites do físico, do corpo físico, não respeita uma via pública, não olha para um lado na hora de atravessar uma rua, nós vamos desenvolvendo sentimentos negativos que vão potencializando o suicídio indireto. Se nós somos indivíduos que desenvolvemos dinâmicas de ódio, de fúria, de desânimo, de desinteresse pela vida, se nós somos indivíduos que desenvolvemos orgulho, egoísmo, que são sentimentos, que são práticas que vão potencializar a nossa frustração, o nosso sentimento de estar sempre precisando se posicionar na existência com base nisso. Sempre que a gente desenvolve ataques de fúrias, ataques de ira, nós bombardeamos o corpo físico. O que nos leva a refletir que uma pessoa que infarta num ataque de fúria, inconscientemente se matou, porque ela sabe que este excedente emocional gera uma questão psíquica que irá refletir diretamente na constituição física. E isso são as influências espirituais que nós vamos vivenciando. Sempre que nós abrimos espaço para essas influências infelizes, geramos um campo desfavorável ao nosso equilíbrio mental e espiritual, os espíritos, os nossos irmãos desencarnados infelizes que nos rodeiam, fazem morada no nosso psiquismo e ampliam as nossas reações. Há pessoas que têm acessos de fúria e que, posteriormente a esse acesso, se chocam consigo mesma porque dizem, gente, mas aquilo não sou eu. E aí você vai acusar o perturbador, vai acusar o obsessor de te levar a um lugar quando, de fato, o obsessor ele ampliou o lugar que você permitiu que ele chegasse. Meus irmãos, em se tratando de assuntos ligados à alma, quem abre a porta é de dentro. A fechadura da nossa alma só tem chave por dentro. Ninguém pode acessar a nossa alma, o nosso íntimo, a nossa psique, se nós não abrirmos a porta. O mundo espiritual não tem a chave da nossa alma. Nós temos a chave da nossa alma. Nós temos que abrir a porta da nossa alma para facultar acesso ao outro. Então, é inconsciente, sim, é indireto, sim, mas os nossos acessos de fúria, os nossos acessos de ação obsessiva, foi o momento em que eu abri a porta e dei acesso ao baderneiro, dei acesso ao bagunceiro, dei acesso ao desordenado para que ele pudesse estar dentro de minha alma e desencadeando e desenvolvendo toda esta onda infeliz em mim. Há pessoas que morrem literalmente de raiva. Há companheiros que falam, você está me matando.
me levando à morte. De raiva. Você me faz sentir tanta raiva que eu acho que eu vou morrer de raiva. Raiva mata. Raiva é um sentimento infeliz que literalmente leva a óbito e que promove nas almas um suicídio inconsciente. Eu volto a dizer, pessoas que rompem um aneurisma, rompem um AVC, rompem uma veia por um acesso de fúria. Só que a fúria, a raiva, são sentimentos que nós vamos consolidando diariamente, dando a esses sentimentos permissão para que eles façam a morada na gente. O que nos leva a refletir, remontando a nossa fala inicial, que o suicídio não é só aquela ação radicalizada que a gente imagina. Se projetar de um edifício, pegar uma arma, ingerir um veneno, não. Há o suicídio que nós vamos consolidando, construindo gota a gota diariamente. E a gente, nós não temos esse olhar mais crítico. Quantos companheiros deixam o mundo físico porque se excederam em sentimentos infelizes? Porque tiveram práticas que não respeitaram os riscos possíveis e eminentes, como andar num carro em alta velocidade, como eu já falei, como atravessar uma rua. Se a gente não tem o zelo físico no ato de olhar para os lados para atravessar uma rua, nós transferimos para o outro o zelo da nossa vida e não está nas mãos do outro frear o carro exclusivamente para zelar por nossa vida, porque o primeiro zelo principia-se em nós. O cuidado com os alimentos que nós ingerimos, o cuidado com os excessos que nós vamos aí desenvolvendo na nossa existência. Como eu posso identificar se eu sou um possível suicida inconsciente, já encerrando a fala da gente nesses 5 minutos que nos restam? Nós brincamos com os nossos amigos que existe um ramal para você ligar, é o ramal 919. O que é o ramal 919? É a pergunta que Allan Kardec faz ao mundo espiritual: qual o meio mais prático que o homem tem de se melhorar agora nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí Santo Agostinho vai responder: um sábio da antiguidade já vos diz, tem que se conhecer a si mesmo. E ele vai falar sobre o exame de consciência. Se a gente está bastante indiferente em relação à nossa segurança, se para a gente está recorrente nós repetirmos, para mim viver, tanto faz, como tanto fez, se nós estamos tendo práticas que a gente sabe que a médio e a longo prazo cobrarão-nos fisicamente e poderão estar representando encurtamento de nossa existência no plano físico, sem que para isso se apresente uma justificativa moral e ética, porque nós estamos sobrecarregando o corpo da gente para auxiliar os outros a viver. Nós temos que olhar e descobrir o que está acontecendo errado. Por que eu tenho botado tanto minha vida em risco? Por que a indiferença em viver tem sido tão repetida? Por que eu tenho andado em tão alta velocidade? Por que eu tenho desrespeitado os meus limites? Por que eu tenho levado o meu corpo a risco sem que isso represente efetivamente o socorro em relação ao outro? Nós temos que nos refletir, que auto-refletir, fazer este exame de
de consciência. Por que eu cedo aos vícios? Porque os vícios, eles têm me vencido, são as minhas sombras anteriores, mas eu, na qualidade de espírita, sei que aquilo que rouba o meu livre-arbítrio, que aquilo que me lança a um mecanismo de irreflexão, certamente me apresentará adiante a despesa, a duplicata, a fatura, e eu precisarei recolher isso. Hoje, aqui, nós viemos falar com os nossos irmãos, refletir sobre essas ações indiretas que a gente, muitas vezes, faz sem se aperceber que nós, dia a dia, prática a prática, estamos produzindo um autoextermínio inconsciente, um autoextermínio indireto. E quando nós menos imaginarmos, vai se dar. Vai se dar. E aí chegaremos no mundo espiritual e precisaremos responder ante a consciência. Mas, meu filho, você foi para viver, para fazer os ajustes. Olha as práticas que você viveu. Olha as exigências do seu corpo que você fez. Olha a indiferença da maneira que você agiu com o seu corpo físico. Olha o quanto você não foi responsável por esta máquina de redenção. O corpo físico é a nossa máquina de redenção. É através do corpo físico que a alma se manifesta, que o eu-alma se manifesta para a sua redenção. Virá um dia a conta, e a nós, espíritas, não será dado o direito de dizer eu não sabia. Porque, de fato, a gente sabe, a partir do momento que faz a nossa autoanálise, o quanto a vida da gente está se encaminhando para o fim, com práticas, com hábitos infelizes, com sentimentos mais infelizes ainda, que estão lentamente nos auto-exterminando. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde, nos abençoe e nos oriente hoje e sempre. Obrigada, Marcelo. Você pode fazer a nossa prece final? Posso. Vamos orar. Obrigada. Vamos agradecer a Jesus, pedindo pelos companheiros que nos assistem neste momento ao vivo, que nos assistirão em outro momento, irmãos que vêm exagerando na sua própria vida, que vêm sendo indiferentes na sua existência, que não vêm gerando aí com o seu organismo físico um olhar afetuoso para que esta máquina seja o exemplo de redenção para a nossa vida. Nós queremos te rogar, Senhor, para quem já desistiu de viver e não adquiriu a consciência disso ainda. Desperte esse nosso irmão, abra os seus olhos e mostre a ele que é aqui, vivendo nesta vida física de lutas e adversidades, que nós, de fato, vamos vencer. Muito obrigado, Senhor, e fique junto a nós hoje e sempre na graça de Deus.